Boa tarde. Eu queria propor que vocês que estão aqui viessem para cá, porque aí eu não preciso ficar assim e assim, porque eu tenho uma recomendação para ficar parada. Então, se vocês pudessem ficar aqui, eu olhava para todo mundo na mesma direção. Bom, quando surgiu a oportunidade de eu fazer essa palestra, né, de eu participar aqui do Viva Música, dessa disciplina, eu pensei, bom, que tema que eu posso levar, que eu acho que eu posso contribuir, não é, para essa disciplina. E pensei, bom, eu tenho atuado nos últimos anos na música contemporânea, tanto na parte, digamos, na abordagem mais musicológica, historiográfica, como na performance, né, como intérprete. Então, eu pensei, bom, eu vou falar disso, que é a minha maior área de interesse, que é a música do nosso tempo, ou a música contemporânea. E primeira coisa, vamos tentar pensar o que é que a gente chama, o que eu estou chamando, a que eu me refiro quando eu falo música contemporânea, tá? Então, me refiro exclusivamente à música de concerto, produzida dentro da tradição da música clássica ocidental, mais especificamente a música dos séculos 20 e 21. É fato que nos habituamos a denominar de música contemporânea a música feita a partir do século 20. É um termo que, por vezes, é generalista, não dá conta da diversidade. Contemporâneo tem a ver com aquilo que se faz hoje, mas a gente chama aquela música de 100 anos atrás também de música contemporânea. Ou seja, eu assumo que esse termo, de fato, ele é impreciso. Mas é o termo que eu não vou agora aqui problematizar, porque acho que é uma batalha perdida. Não é? Então, o fato é, só quero dizer para vocês o que eu me refiro quando eu digo música contemporânea, tá? Para ficar isso bem claro. Bom, de qualquer forma, podemos pensar que esse termo música contemporânea é um grande guarda-chuva sob o qual se abrigam múltiplas tendências estéticas, que vão desde a música atonal do início do século XX, como, por exemplo, a música dos compositores da segunda Escola de Viena, passando pela música de caráter nacionalista, fortemente marcada pelas tradições populares, pelo modalismo, não é? Pelo aquilo que a gente ainda chama de folclore, o folclorismo, até e essa música nacionalista que é muito marcante nos países americanos, como, por exemplo, latino-americanos, países da Europa Oriental, do leste europeu, não é? Que a gente vê uma tendência muito grande desse tipo de repertório nesses países, até a música acusmática ou eletroacústica, ou mais recentemente a música visual. Percebe então que esse termo, música contemporânea, abriga múltiplas tendências, múltiplas linguagens, múltiplas estéticas. Bom, a título de ilustração, eu listei alguns... Está tão ruim isso, hein, Matheus? Ou eu não estou enxergando? Vocês estão enxergando? Ai, que bom. É porque eu estou sem óculos. Esqueci. Não, vocês enxergando é o que importa. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de movimentos musicais ou estéticas musicais que a gente tem a partir do século XX. Atonalismo, serialismo, nacionalismo, futurismo, minimalismo, maximalismo, pontilismo, música concreta, espectralismo, música acusmática, música aleatória, música eletrônica, nova complexidade, nova simplicidade, pós-modernidade. Olha, nenhuma outra época da história da música anterior ao século XX, uma mesma pessoa, uma mesma... ou gerações testemunharam ou experienciaram de experienciar tantas transformações no plano da criação musical como essas com as quais convivemos em nosso tempo.
Tal diversidade, em um período relativamente curto de tempo, contribui para quê? E aí que nós vamos chegar num dos tópicos dessa palestra, que é os desafios de interpretar a música do nosso tempo. Então, essa diversidade corrobora para quê? Para a ausência de uma tradição. Uma tradição que sirva de alicerce para a nossa escuta e, portanto, para a nossa compreensão. Não é? Se, nos períodos anteriores da história da música, vamos pensar, classicismo, romantismo, barroco, compositores e intérpretes transitavam por formas e estilos mais ou menos definidos, segundo a própria lógica daquele sistema que era usado. Qual sistema? O sistema tonal. Não é? Então, as formas musicais, estilos musicais, eram criados tendo como referência aquele sistema. Na música contemporânea, talvez, precisamente pela falta de um sistema único de organização, por exemplo, das alturas, né, mas de todos os parâmetros, cada compositor passa a criar suas próprias formas e também seus próprios sistemas de organização das alturas, dos ritmos, das intensidades. Portanto, multiplicaram-se as formas de compor, não há uma linguagem musical comum a todos os compositores, como havia no passado, com o sistema tonal. Percebe? Então, essa é a nossa primeira, digamos, nosso primeiro desafio quando nos deparamos com uma partitura, com uma obra contemporânea. Então, tal ausência dessa tradição é sentida por várias pessoas. E eu trouxe aqui o depoimento de um aluno, assim como vocês, estou aqui, já está no mestrado, na UNB, na Universidade de Brasília, e eu trouxe esse relato, esse depoimento dele, justamente ressentindo dessa falta de uma tradição. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Quando tenho de tocar música do nosso tempo, deparo-me com uma escassez de informações sobre aspectos interpretativos, pois o grosso modo da produção bibliográfica destina-se a assuntos composicionais e praticamente nada é dito a respeito da performance. É muito difícil, no repertório contemporâneo, relacionar, tal qual na música antiga, as notações da partitura com as sugestões de interpretação contidas nos tratados. Por exemplo, não há nada que sugira que um intervalo específico deva ser tocado como articulação a priori, ou como equilibrar as vozes de um acorde montado a partir da sobreposição de notas de uma série. Bom, a esse respeito, trago agora uma citação de um compositor e musicólogo português, José Júlio Lopes, que nos ajuda a pensar um pouco sobre esse depoimento desse aluno. Ele vai dizer: o sistema tonal e sua lógica impuseram modos concretos e estilos de interpretação fechados, esses fechados a gente põe entre aspas, né, que vieram a revelar-se desajustados na música tonal, visto que a expressão gestual, o trabalho motor e o esforço interpretativo dos próprios executantes não estava na mesma lógica. Os modos anteriores de fazer soar uma nota dentro do contexto de uma melodia tonal não têm a mesma função numa música como, por exemplo, a serial, dodecafônica, tonal, em que as relações entre as notas são radicalmente diferentes. Bom, como a nossa vida musical está toda voltada para o passado, né, basta a gente dar uma olhada nos programas das orquestras, das rádios, nos currículos dos cursos de música. Então, nós não temos hábito de ouvir e, portanto, de interpretar a música do nosso tempo. Situação bem diferente de todas as outras épocas em que as pessoas ouviam e faziam a música do seu tempo. Não é? Na época de Bach, tocava-se música daquele tempo. Na época de Mozart, tocava-se música daquele tempo. E no nosso tempo, tocamos a música predominantemente do passado. Não é? Mais uma vez, convido José Júlio Lopes para iluminar essa nossa reflexão.
ele diz: uma das mais importantes alterações que surgiu com a nova música situa-se exatamente ao nível da sua escrita. Novos sistemas de notação foram criados para corresponder às novas necessidades expressivas, aos novos materiais sonoros e às novas lógicas e disposições das obras. Olhar para uma partitura de música contemporânea passou a ser um exercício de decifração inevitável para os próprios músicos, pois a destruição do velho sistema de notação não deu lugar a outra escrita igualmente universal, descodificável e legível. Pelo contrário, pulverizaram-se os processos e multiplicaram-se as formas. Como grande consequência dessas transformações, todo um único modelo de escrita foi substituído por uma pluralidade de outros, todos eles possíveis e viáveis. Mas, claro, não se trata apenas de decifrar uma partitura, né? Trata-se de gerar significado e de produzir sentidos a partir daquele material proposto. Surgem, portanto, novos símbolos como alternativa à escrita, aquela escrita tradicional, e, em particular, como consequência da inclusão de novos sons na linguagem musical. Então, percebe como é que a situação é complicada? Você já não tem mais um sistema como tinha antes, o sistema tonal, e que gerenciava, quer dizer, as formas que surgiam, os estilos, estavam tudo conectado com esse sistema. Você já não tem mais esse sistema, né? Começa a aparecer o quê? Cada compositor cria, por vezes, o seu próprio sistema. Como se a gente, por exemplo, pegar o Messiaen, que criou o tratado de rítmica aditiva, né, o serialismo integral. Então, a gente vai ver, cada compositor vai criando o seu sistema. Antes, Schoenberg criou o dodecafonismo, enfim. Então, você já não tem mais um sistema único. Com isso, também, você não tem formas, já não tem mais esse sentido de forma, né? Como você tem forma sonata, sinfonias, concertos, acabou isso. E, para piorar a nossa situação, criam novas formas de notar aquilo que eles querem. Aí vocês vão falar assim, ah, meu bem, então você está querendo que a gente toque música contemporânea? Pelo amor de Deus, né? Com tanta dificuldade? De fato, tem muitos desafios, e é sobre isso que eu estou falando. Eu queria, então, mostrar um exemplo de uma partitura que vai ser tocada daqui a pouco, do compositor brasileiro Roberto Vitório. É uma peça para violoncelo e piano. E eu gostaria de mostrar para vocês, exemplificar, ela chama Cronos 9G, para violoncelo e piano. E eu só queria mostrar essa bula. Alguém consegue ler? Porque eu não consigo, eu não tenho. Lê lá para mim. Você é cega. Segunda linha, representações gráficas. Terceira linha, cantado, com vogal A, gutural, arranhado. Sua voz é linda, mas eu dou conta. Olha, então esse primeiro símbolo, que ele coloca lá, um círculo com um pontinho dentro, é cantado, mas na verdade é gritado, com a vogal A, de forma gutural e arranhada. Então, vocês já se preparem, porque a peça já começa com essa sonoridade, tá? Depois, tem um símbolo que significa harmônicos, no caso do violoncelo. Depois, a gente tem um círculo com uma bolinha dentro, tá vendo? É assoviar. O primeiro era gritar, o segundo é assoviar. Depois, a gente tem pressão excessiva de crina na corda, som áspero, distorcido, indefinido. Depois tem uma cruzinha que é golpe com a mão esquerda no espelho sobre as cordas, som... Bom, Miguel sabe melhor que eu. Então, isso, quer dizer, não interessa muito, é só para vocês verem a tipologia, né, o tipo de notação que ele vai criar nessa obra. Pizzicato Bartók, que todo mundo já conhece. Depois tem... Está vendo aquela setinha preta para baixo? Aquilo significa golpe nas cordas do piano, com a mão, enfim, com o ritmo indicado. Você já conheceu esses símbolos?
Alguém aqui já tocou alguma partitura que tem? Bom, tirando fermatas e etc., mas que já viram alguma coisa nesse sentido? Só cesura, né, Lu? Ok. Ótimo. Bom, então aqui tem um pedacinho da partitura. Então, a peça já começa assim. Alguém arrisca dizer o que está escrito ali? O que vocês leem? Aí, Gabriel. Conseguem, através dessa partitura, imaginar o resultado sonoro? Alguma coisa dá para imaginar, gente. Vai lá. Quem arrisca? Primeiro compasso. Não. É o grito. Mas mas consegui. Mas antes do grito, o que vem? Trêmulo. Aquele parecendo um trêmulo, quer dizer, escrito como um trêmulo, na primeira linha. Quem lembra da nossa tipologia, nosso glossário? Não. O desafinado é assim. Aquilo é bater no corpo do instrumento. Então, ele começa com um acorde, depois ele começa a bater no instrumento com muito carinho, depois o piano começa um trêmulo, depois começa a gritar. Então, é uma textura que vai sendo criada. Um acorde que vai se transformando com a batida, virando percussão, e depois entra a voz e que dá, quer dizer, que vai criando um universo que é o que ele quer, porque essa é uma obra baseada nas práticas populares dos índios Bororo, com a qual ele trabalhou e trabalha há muito tempo. Então, ele quer criar esse universo, digamos, selvagem, rústico, primitivo, não é? Então, é o bater, é trazer a percussão, trazer a voz, esse som que é não humano, né, digamos assim, que é para não ser, né, para traduzir uma coisa muito mais ritualística, né, evocar uma coisa muito mais ritualística. E no segundo compasso, olha que beleza, que bonito. Lindo, não é? A partitura é linda. O que significa aquilo? A seta, vocês já sabem. O que é? Suzana. Bater nas cordas do piano, enquanto o violoncelo faz o quê? O que é aquele símbolo lá? Quer dizer, não tem alturas, só tem os tracinhos, não é? Miguel, o que você faz nessa hora? Ou seja, ele vira o arco, não é? E bate com a parte traseira do arco nas cordas, produzindo um ritmo aleatório. Só mais um pedacinho. E aqui o que é interessante é que ele vai trabalhar com uma notação tradicional, porque a gente tem momentos na peça que você tem lá 4 semicolcheias, fusa, tudo bonitinho, 2x4, 3x4, alternando com uma notação aleatória, aproximada, não é? Então, essa é uma outra questão que a música do nosso tempo também traz, né? Porque a música contemporânea, ela não está rompendo com a tradição, ao contrário, ela continua, é uma continuidade, não é? Então, essas referências, a notação tradicional, ela também está embutida aí. Não é simplesmente, agora eu não vou usar mais notação tradicional, vou criar um sistema partindo do nada. Não, isso é bobagem, né, Gabriel? Os alunos de composição sabem disso. Isso é perda de tempo. Então, se tem coisa que funciona, para que vai dispensar, tá? Bom, então vocês aguardem que daqui a pouco vocês vão ouvir isso aqui. Bom, então, se a música do nosso tempo traz essa multiplicidade de estéticas, traz novidades no plano da escrita, da notação, ou seja, da forma como nós lemos a partitura, ela traz também um outro problema, delicioso, mas é um problema, que são as técnicas estendidas, não é? E isso que nós estamos falando aqui, quer dizer, bater no piano, assoviar, gritar,
são chamadas técnicas não convencionais, ou seja, formas não convencionais de se abordar o instrumento. Então, aqui nessa peça nós vamos ter, né, nessa do Vitório, essas técnicas estendidas, mas eu trouxe um exemplo, talvez, de uma... que pode ser uma coisa bem radical para vocês, que é uma obra para piano, do Jorge Peixinho, estudo número 4, que usa crinas. Nós estamos tudo no universo das cordas, né? Os exemplos que eu estou trazendo. Por quê? Porque hoje é um concerto de violoncelo, grupo de violoncelo, então nós estamos no ambiente das cordas. Então, ele vai usar, para essa peça, crina, que é a crina que os meninos usam aí no violoncelo, a resina, fios, quer dizer, que também são fios pequenos, médios e grandes. Espera aí, deixa eu ler aqui. Borracha, gaita. Gaita são instrumentos de sopro, porque isso aqui são instrumentos infantis de sopro, tá? Apitos, aqueles passarinhos, né, que põem água e tal. Bom, e aqui um pedaço da partitura. A primeira linha é praticamente o trabalho das crinas sobre a corda, né? Coloca a crina debaixo da corda e vai fazendo esse movimento de fazer soar as cordas do violino, as cordas do piano, como se fosse um violino ou um violoncelo, né? Só que depois ele coloca uma melodia popular. Está vendo aqui a convivência das tradições? Quer dizer, a tradição junto com né, a escrita mais contemporânea. Só que aquelas notas que estão ali, é uma melodia popular portuguesa, aquela melodia é para ser tocada em harmônico dentro do piano, numa única corda. Ou seja, o que vocês acham que está acontecendo aqui? O pianista não toca no teclado, ele só toca de várias maneiras nas cordas do piano. Será que aqui nós estamos no universo só das técnicas estendidas? O que está acontecendo aqui? Que o pianista é esse, gente? Aliás, precisa ser pianista para tocar essa música? Eu tenho certeza que os violoncelistas tocam melhor do que eu. Por quê? Porque aqui é o que eu chamo, e outros autores também chamam, de instrumentista estendido. Não é só técnica estendida. Porque aqui, o pianista ele tem que atuar como outro instrumentista. Vê se no curso de piano eles ensinam a gente a fazer isso, né? Não ensina. Aí você vai e pede seu amigo violoncelista para te ensinar como é que mexe com essas crinas ali dentro. Bom, então, se a música traz as técnicas estendidas, eles vão até, assim, o mais radical possível, que é do instrumentista estendido, porque aí já não é mais pianista, esse performer, e do instrumento estendido, porque o instrumento já não é mais o piano, não é? Ou seja, acaba que você é convidado a fazer uma imersão numa outra realidade enquanto performer e enquanto escuta, quer dizer, é uma outra realidade de escuta. É abordar o seu instrumento de uma outra forma completamente não usual, ou, para usar o termo mais comum, não convencional. Como é que eu estou de tempo? Eu ainda tenho? Nossa, ok. Bom, a gente vai bater um papo. Aí eu pensei, bom, já que nós estamos nesse universo do pianista estendido, que o Jorge Peixinho nos coloca, eu trouxe uma peça onde realmente o pianista é bem estendido, onde ele tem que tocar, falar. E não é fácil o que ele vai tocar, muito menos o que ele vai falar. É uma peça do Fine Hall, que é um compositor inglês. Help. Como é que eu ponho o som, Fábio? Ah, já apareceu. Ok. Esse é um movimento que é retirado de uma ópera
A ópera chama Shadow Time. E esse é um movimento onde é um monólogo, o pianista com ele mesmo. Not one, a bell, two, swell bell, book, cant, to count, tear end width of amp, a magpie's cracked spine on fin palin, pestil sounds all count, a fact pale for two falls in mid gel, the weight a day tugs up my tads there, same as now bedside, in some on jest fold bets, or sun in stuff, taint I mean, mind fled, finds age as himself, slate nor silt, old quests of shade, oh thou art so sport rails, in cell plain as warps wrap shades in thrall. A cove, a quest, a form, a swerve, a nod, a shell, a tear, a taste. Long beside, as light betwixt, who teal with smoke or was, or as time is tongues to tap, or thrust, nor tune, or trill, nor spare. To tear the time with shade, or goad what fells fall. Spook such spores in ups and whens, to know not what spares go to, nor sway nor ban, nor tip, nor spark, nor hold, nor heave, nor lilt, nor song, nor cleave, nor hid. Calm where there's no more to see than saw. You see is what you give, where seam is torn, and such says as. Now here, not there, now come, not gone, like is like as is like nor. Calm where there is no calm, as balm where there is no balm, suits the tale to swerve a thought, nor lays a frown to stay. Now flash, now flail, now fail, now sway, now swing, now stay. Então, aqui é um virtuoso, a gente está diante de um intérprete extremamente virtuosístico, não é? Capaz de tocar uma partitura, né? Um piano, que só ele já é complexíssimo, e ainda ter que cantar, não é? Que declamar esse texto. Então, para mim, esse é um exemplo maravilhoso dessa noção de instrumentista de performance estendido, que a música contemporânea vem cada vez mais solicitando, requisitando, né? A voz tem sido, de fato, um parâmetro que os compositores têm trabalhado muito, têm colocado muito em suas obras instrumentais. Os cantores não perdem o seu lugar por isso. Daqui a pouco vocês vão começar a tocar também. Junto, cantar. Bom, eu não sei se a gente começa com abrir um pouco para as perguntas, ou se eu continuo falando. O que vocês preferem? Isso dá para... Eu estou pensando aqui, à medida que você foi falando, eu fui pensando. Se o intérprete ele assume, então, uma posição criativa muito elevada e se transforma ele próprio num criador da tradição. Ou seja, a partitura parou de ser só a partitura e ficou sendo a partitura e uma gravação da partitura. Porque hoje está... Será que eu estou... O que você acha? Não, isso é um ponto fundamental. Primeiro,
O que tem acontecido é, os intérpretes que se dedicam à música contemporânea acabam sendo aqueles que passam a vida praticamente estreando obras. Por quê? O compositor chama, Elise, toca essa peça aqui no festival, pronto, ela estreou. Só que essa a gente tem rodado, porque às vezes a gente é convidado para estrear uma obra e eu costumo dizer, existem aquelas obras que nos desafiam e que a gente põe no repertório. E tem outras que nos desafiam e a gente não põe no repertório, não é? Por afinidade, por contexto, às vezes você está com um programa que não cabe àquela obra, enfim, por várias razões. Mas o fato é que a tradição que tem sido criada, quer dizer, que eu tenho refletido sobre isso, e eu acabei de escrever lá para a USP, um artigo para a revista USP sobre isso, é que existem agora repertórios personalizados, entende? Então, assim, a pessoa estreia tanto, é convidada para tocar, então aquele compositor, sei lá, vamos pegar a Elise, que toda hora olho para ela vencendo. Então, o João Pedro chama a Elise, dedica aquela obra para ela. Aquela obra passa a ser parte do repertório dela, individual, porque são poucas pessoas que querem, né, são poucos instrumentistas que querem se aventurar naquilo. Então, a gente acaba criando uma coleção de repertório individual. Então, assim, eu mesmo tenho não sei quantas obras que eu toco e que ninguém toca, mas toca as outras. Não é que, porque eu toco não vai tocar. Não, porque vai acabar tocando uma outra obra de outro compositor. Então, você acaba criando outro tipo de tradição, que é de repertórios individuais. Está entendendo? Agora, claro que existem aqueles intérpretes, por exemplo, aquele pianista que trabalhou com Ligeti a vida inteira, gravou toda a obra dele. Aquele sujeito, todo mundo que for tocar Ligeti tem que ouvir aquilo, porque o cara trabalhou diretamente com o compositor, sabia o que aquele compositor queria, e, enfim, tem entrevistas, tem texto, tem livro que ele escreveu, que é o Jean-Pierre Aymar. Então, ele é referência, ele acabou se tornando referência. É o meu? Gente, eu nem tenho telefone aqui no Brasil. Coisa horrível. Então, é um outro tipo de tradição, percebe? Vai procurar quem estreou, quem se gravou, vai mandar e-mail quantas vezes. Vou dar um exemplo aqui do Miguel. O Miguel ontem tocou uma peça do Jorge Peixinho, que foi escrita há 28 anos atrás, não é? Mais ou menos, que nunca tinha sido tocada. E aí, como é que faz? O compositor já morreu. Não tem ninguém que tocou. Não tem gravação, óbvio, não tem gravação. A partitura está ali, linda, maravilhosa, porque o Peixinho deixou aquela partitura impecável, coisa que também é raro, porque é manuscrito. Aí, o que ele faz, como um músico sério e responsável? Ele vai tocar para aqueles que conviveram com o Peixinho. Então, ele foi atrás do violoncelista que tocou com o Peixinho no grupo de música contemporânea, que o Peixinho... Tipo assim, como é que você acha que o Peixinho fazia isso, pensava isso, que sonoridade que técnica ele usava, por que isso, por que aquilo? São aproximações, que é um trabalho de pesquisa, né? E aí a interpretação da música contemporânea nos coloca... E aí que também está lá nesse artigo, que eu falo que é um convite à leitura radical da obra. Radical no sentido porque é você com ela. Quando a gente pega uma peça tradicional, a gente vem com ela aquele peso, né, da tradição. Ai, meu Deus, Horowitz, e todo mundo gravou aquilo, Glenn Gould, ai, meu Deus. Vem todo mundo junto. E você vai só encolhendo. Né? O que eu vou mostrar aqui de novo? Agora, quando você está diante da música uma partitura contemporânea, é o oposto. Tipo assim, vem tradição, vem alguém me ajudar, me ilumina aqui. E não tem. Então, você... Aí que está, e talvez eu faça dou meu testemunho aqui, que uma das razões que me fez ir, de fato, para a música contemporânea foi essa, a liberdade criadora.
é eu me sentir livre com a obra, mas não é para negligenciar, não é isso, porque, gente, nós não estamos falando daquela velha ideia de que música contemporânea toca de qualquer jeito, ninguém conhece, pelo amor de Deus, né? Nós não estamos pensando nisso e, pelo amor de Deus, isso nem não pode passar na cabeça de ninguém numa escola de música. Mas o fato é que você se vê diante daquilo e você tem que tomar decisões, tem que ter solução. Você tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que ir atrás daqueles que conviveram com aquele compositor, tem que buscar outras obras, tem que buscar você mesmo, tem que buscar o seu repertório interior. Porque quantas vezes que a gente senta e lê, e a mão, o corpo tem memória, não é? A mão da gente fala assim, opa, isso aqui me lembra o Takemitsu que eu toquei. Aí eu trago a sonoridade do Takemitsu. Por que não? Uai, não é não? Ainda dou quer dizer, cria-se uma intertextualidade que eu nem sabia que existia. Porque o próprio corpo traz essa lembrança, essa coisa sensorial. Então, é mais do que liberdade criadora. É você estar completamente assim, é como se fosse, eu estou criando essa obra. Não é? Quer dizer, o compositor criou, mas aí vem a essência da interpretação, que é criar, não é? Interpretar é isso, é criar. E que a gente foi perdendo. Por quê? E a Suzana, vou fazer a minha propaganda, minha aluna de mestrado, está fazendo o trabalho dela de mestrado é maravilhoso, porque ela vai mostrar isso. Como que a gente perde aquela ideia da maravilha do século XVII, né? Da performance que é criativa. Em detrimento que de uma performance moderna, objetiva, positivista, e que, normalmente, infelizmente, nas escolas, é feita pela reprodução. Né? Reprodução do meu professor, que reproduz o do outro, que reproduz o outro, até chegar em Liszt. Não é? Enfim, e que não é mal, quer dizer, é assim que a gente aprende vendo, copiando, é óbvio. Mas o que eu acho que a gente perdeu foi um pouco essa liberdade de criar, né? E o intérprete acabou ficando um pouco um replicante, né? Tem muito da tradição romântica, né? Então, quer dizer, porque do excesso, né? Porque o tempo todo eu estou voltando para o passado, remoto, que isso era assim que era. Pois é, Lu, a gente vai ficando velha, é bom por isso. A gente vai ficando velha, a gente vai vendo que, assim, meu Deus, eu quero fazer aquilo lá, né? Acabou o tempo. Pode sim? Eu rezo muito, tudo. É sério, eu rezo tudo que eu faço, eu rezo para estudar, para tocar, para comer, para tudo. E principalmente quando tenho obras assim que eu falo assim, meu Deus, na hora que eu encontrar com o Miguel, como é que vai ser? Porque eu quero estar tudo bonito para tocar com ele, né? Mas é do mesmo jeito que você estuda o repertório, não. Quando você vai tocar com um grupo, você estuda a sua parte, né? E quando junta, vai acertando, vai decidindo fraseado, vai decidindo articulação. Música de câmara, né? Vai negociando, sabe, tempo. Da mesma forma. Quer dizer, você tem que passar por aquilo da decifração, você tem que decifrar a sua parte, né? E depois juntar. É como a tradição. De um evento onde eu estava tocando música contemporânea, cello e percussão, e alguém me fez a pergunta, estou pensando nessa questão de liberdade de interpretação, que é uma coisa
que se fala que a gente perdeu, e enquanto você estava falando da interpretação, eu mesma estava pensando na música barroca, na questão as linhas que eram tão mais fluidos entre compositor e performer, essa troca, a questão até de Brahms escrevendo por amigos, e eu acho que a gente pensa nisso só na música barroca, mas até nos compositores românticos tocando no salão, tocando por amigos tocando, tendo uma troca. Enfim, eu concordo plenamente com esse comentário que se fala que a gente perdeu um tipo de flexibilidade na música erudita. E alguém me fez uma pergunta tão interessante que me fez pensar. Depois de uma apresentação de música contemporânea, eu tinha um bate-papo e me perguntou: tocar música contemporânea tem te ajudado a tocar música clássica? E eu nunca tinha feito essa conexão. Eu falei, gente, me ajudou demais. Eu sou um musicista tão mais flexível e pronto para ser criativa, com um repertório que já é meu engessado, às vezes já tem 1000 gravações. Mas eu acho que a gente não precisa fazer... É maravilhoso fazer uma escolha de fazer principalmente música contemporânea, mas também indo e voltando desse universo de criatividade, eu acho que a gente pode renovar todas as épocas de música, todo o repertório. E então, é minha testemunha para te apoiar, porque eu acho que é realmente muito rico e que vale a pena os alunos tentam, experimentam, porque só vai enriquecendo eles como músicos, respectivo da época da música que vão tocar. Né? Antes de eu vir para Belo Horizonte, a gente estava em Florianópolis, participando do 3º Seminário de Música Contemporânea, e participei de uma mesa redonda e eu lancei o tema para o próximo encontro, daqui a um ano, que é justamente isso. Como que a música contemporânea ajuda a gente na compreensão da música do passado. Porque é claro que altera, não é? Não tem como não te alterar. Então, eu acho que a música do passado, ela ganha com a música do presente, e é óbvio que vice-versa. Ou seja, não tem essa ruptura, né? É tudo, de fato, uma complementariedade. E ótimo você ter falado isso, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho pensado atualmente, é nessa troca. Agora vamos tocar, né? Vamos ver o que o Roberto Vitório vai apresentar para vocês, e os outros também.